Galera, Bruno Alves aqui. E a esquerdalha já tentou até dizer que a facada ao Bolsonaro foi falsa, né? Foi uma facada fake e tudo mais, sendo que há um momento de sua internação, há o laudo médico, médicos sérios, né, que atestam que realmente ele ficou usando bolsa de colostomia. Então tem todas as provas cabíveis, mas eles ainda tentam dizer que a facada foi fake, né? Só que o Zé Dirceu resolveu, durante uma entrevista, deixar escapar. A facada foi um erro nosso? É isso mesmo que ele quis dizer? Fiquem com esse vídeo aí, gente. A adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. É porque a gente está falando de uma facção criminosa. No caso, por exemplo, do prefeito Celso Daniel, o Celso Daniel iria delatar essa relação entre PT e PCC, mas parece que o Supremo não está muito preocupado com isso. Tem a delação do Marcos Valério, porque além da morte do Celso Daniel, a gente tem notícias de mais 11 mortes que envolvem o mesmo caso. Olha isso, gente. Olha esse vídeo. E que ele estava absolutamente impedido de falar. Interessante o caso Marcos Valério não estar sendo tanta coisa julgada com tanta celeridade no Supremo Tribunal Federal e um caso tão grave de assassinato envolvendo tantas pessoas não ser tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Então que fique claro para a população brasileira que a falta de justiça no caso Marcos Valério está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então esse sangue está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo depoimento, o Marcos Valério fala sobre uma conversa ocorrida fora de uma lanchonete em um hotel, em que José Dirceu, Lula e Gilberto Carvalho estariam sendo chantageados por Ronan Maria Pinto. O MP perguntou no minuto 4.46 dessa entrevista com o Marcos Valério sobre o passado de Ronan Maria Pinto e se o publicitário conhecia os motivos da chantagem contra o ex-presidente e ex-ministros, e a resposta foi, entre aspas, senhor, ao Ministério Público, senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito... O que eu fiquei sabendo é muito grave. O senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. E aí, num determinado momento, o Ministério Público volta ao tema no minuto 13.18 e o Marcos Valério pede para não responder e diz, eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. A pergunta que fica é, o que seria tão grave a ponto de alguém acreditar que o Estado brasileiro é incapaz de oferecer segurança? Qual o tamanho da periculosidade dessa organização quando sabemos que o Serviço de Proteção à Testemunha pode inclusive manter alguém fora do país? Ao dizer que correria risco de denunciar crimes que envolvam o Partido dos Trabalhadores, o PT, do senhor Lula, pelo fato de estar preso em uma penitenciária, o senhor Marcos Valério aponta que o partido tem conexões dentro dos presídios? A gente sabe que tem, inclusive com diálogos cabulosos. A Mara Gabrilli, em recente entrevista à Jovem Pan, que foi inclusive passada aqui, disse, o Ronan Maria Pinto, entre aspas, o Ronan Maria Pinto, se não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato de Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem, e o Lula pagou. Como é que alguém não tem nenhum envolvimento pagaria? Por que pagaria? O Lula pagou os 12 milhões de chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Enfim, eu queria confirmar aqui que, para fins de esclarecimento, é erro tratar apenas da morte do prefeito Celso Daniel. O número de mortos envolvendo apenas este caso chega a 11 pessoas, sendo que ao menos 8 já foram confirmadas a relação. A gente está tratando dos nomes das seguintes execuções por essa facção criminosa. Celso Daniel, o prefeito, Antônio Palácio de Oliveira, o garçom, Paulo Henrique Brito, testemunho da morte do garçom. Irã Moraes Rédoa conheceu o corpo do Celso Daniel. Dionísio Severo, suposto elo entre quadrilha e sombra. Sérgio Orelha, amigo de Severo. Otávio Marcieri, investigador que ligou para o Severo. Carlos Del Monte Prints, o legista. Legista, inclusive, esse que eu conheci. Tive a oportunidade de conversar com ele.
e ele me disse que nunca tinha vomitado nenhuma vez em fazer em verificar um corpo. Foi a primeira vez que ele passou mal durante um procedimento. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. E ele não pôde colocar isso por medo. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente, eu acho que precisa constar. Infelizmente, a gente não vai conseguir confirmar, porque ele foi assassinado. Então, é só a ponta do iceberg. Essa série de execuções podem ter sido apenas a ponta de iceberg de um esquema gigante construído pelo Partido dos Trabalhadores. Em delação premiada, o senhor Marcos Valério aponta diálogos que teve como processos o PT, que revelavam que facções criminosas, leia-se PCC, lavavam dinheiros em empresas de transporte urbano e jogos. Transporte urbano esse que o senhor Alexandre de Moraes teve relação de advocacia com essa empresa. E uma vez eu falei sobre isso em uma entrevista da relação do senhor Alexandre de Moraes com esse transporte urbano que tem relação com o PCC. Em seguida que eu saí dessa entrevista, Sóstenes, eu fui abordada por pessoas, senhores, que me entregaram uma carta dizendo que eu teria que pedir desculpas publicamente. E que eu fui tentar procurar esse vídeo hoje não existe na internet, era uma entrevista que estava sendo divulgada online. Não vou falar aqui sobre onde foi, porque essa empresa também está tendo problemas, essa empresa de comunicação está tendo problemas com o Supremo Tribunal Federal. E foi abordada e disseram o seguinte: você vai publicar esse pedido de desculpas hoje ao Alexandre de Moraes e não volte mais a falar do assunto. Eu fiquei calado durante 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, mas eu acho que é importante voltar a falar, porque, sinceramente, a gente chegou num ponto em que não dá mais para ficar quieto e aguentar essas pressões. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. Meus amigos, a gente está falando do fim da nação brasileira. Eles querem criar um grande bloco comunista na América Latina. Infelizmente, com a conivência do alto comando das nossas Forças Armadas, e o povo está sem saída, tá? O povo está sem saída. Olha bem o que essa testemunha venezuelana está falando dos planos, tá? Tivemos o Foro de São Paulo em Brasília. Olha bem o que essa testemunha venezuelana está falando, quais os objetivos e as ligações desses partidos de esquerda da América Latina. O que acontece na Colômbia? Já não tem gás. Essa semana passada na Colômbia estavam fazendo fila para comprar gás para cozinhar. Chávez, Maduro, Lula, eles não estão ali brincando, cara. Eles querem fazer um bloco econômico muito forte, onde você entra e tem um monte de coisa errada, como o narcotráfico primeiro que está ali. Então, não é uma coisa que, isso está lá na Venezuela, isso não vai, isso está lá, isso está pertinho, cara. Você acha que isso pode acontecer aqui? Cara, eles fizeram mágica. Em 10 anos, acabaram com a maior economia do continente. Em 10 anos. Mas você acha que isso foi um erro? Isso foi planejado. Porque para o socialismo e a esquerda, a fome é uma ferramenta do controle. Porque eu preciso controlar você com uma sacola de comida. Porque se você trabalha, se você pode ir para o mercado e comprar o que você quiser, você pode votar por quem você quiser. Mas se você tem que fazer fila como na Venezuela, que fazemos fila para uma sacola de comida que tem animais, uma sacola de comida que vem podre, eles controlam. E como está Maduro? Eles chegaram populistamente falando: vamos acabar com a pobreza. Acabaram somente com a pobreza deles, da família deles. Irmãos, estamos falando de um narco-estado, criminosos no poder. E nós, trabalhadores de bem, bancando através dos nossos impostos, que agora vão se elevar, a carga tributária vai ser pesada em cima dos nossos ombros, porque o objetivo da esquerda é justamente esse. Como disse a testemunha venezuelana, a fome é o principal mecanismo, é o principal alimento da esquerda. Ele precisa deixar a população de joelhos, eles não querem a população com autonomia para votar em quem quiser. Você vê o Nordeste. Por que eles trancaram a água do Rio São Francisco? Por quê? Porque na hora do voto eles trocam por caminhão-pipa. Por que eles deixam o povo com fome? Porque na hora do voto eles trocam voto por cesta básica. A esquerda vive da miséria. A esquerda não quer um povo que tenha autonomia, que tenha seu dinheiro, um povo livre. Ela não quer liberdade, ela quer que o Estado controle tudo e o povo seja refém desse Estado rico, controlador, enquanto tem um povo miserável. Basta você olhar para Cuba, você olhar para
para a Venezuela, até porque tem a máxima, se é a pobreza que vota na esquerda, por que a esquerda vai querer acabar com a pobreza? Não faz sentido nenhum. Então é isso, gente. Compartilhem esse vídeo, deixa o like, comenta aí, um abraço e até a próxima.